dia chegou diante das câmeras, pastor Reuel, bateu no peito e disse: os Beatles são mais populares do que Jesus Cristo. Paulo estava olhando para as câmeras dizendo: nós Beatles somos uma nova religião. A minha Bíblia diz que Deus não recebe esse tipo de afronta e fica impune. Quando ele abre a porta e escuta alguém chamar ele pelo nome, ele vira e é alvejado com 3 tiros no peito. Me perdoe, John, mas esse primeiro tiro é em nome do Pai. Esse é em nome do Filho. E esse é em nome do Espírito Santo. E aí pessoal, tudo bem? Vejam só, esse vídeo, gravado no GDUES, em Santa Catarina, Camboriú, onde o pastor Marco Feliciano está pregando uma de suas histórias. Esse vídeo não é novo, mas as declarações são no mínimo idiotas e estarrecedoras, quando ele declara a famosa e célebre divagação de um dos Beatles, numa entrevista no auge da sua carreira, quando John Lennon afirma: nós somos mais populares que Jesus, o cristianismo vai acabar. É fora de discussão. Você verá que estou certo. Somos mais populares do que Jesus hoje em dia. Não sei qual vai acabar primeiro, se o rock and roll ou a cristandade. Jesus era legal, mas seus discípulos eram grossos e broncos. O fato de distorcerem tudo é que arruína tudo para mim, disse Lennon, que certa vez foi questionado sobre a afirmação que lhe rendeu duras críticas por todo o planeta. Mas, ao contrário do que as inúmeras biografias as relatam, ele defendeu-se dizendo que aquilo era apenas uma expressão. De fato, os Beatles parecem ter maior influência sobre a juventude do que Jesus, afirma Lennon. Agora, eu não estava dizendo que isto era uma boa ideia. Até porque eu sou um dos maiores fãs de Jesus Cristo. Se eu puder mudar o foco dos Beatles para transmitir a mensagem de Cristo, então, é isso que o grupo vai fazer. Talvez as igrejas não se encham por causa dessa mudança, mas haverá muitos cristãos dançando nas casas de show, o que eles celebram. Se Deus, ou Cristo, não acho que seja importante, desde que todos estejam conscientes da mensagem do Evangelho, afirmou Lennon. É óbvio que com a declaração de que estavam mais populares do que Jesus Cristo, não soou bem aos ouvidos dos religiosos da época, que começaram a demonizar Lennon, e o show dos Beatles também começou a sofrer diversas perseguições, por onde quer que passassem. A banda acabou, como muitas que começam e acabam, mas o ódio e a ignorância dos religiosos sobre os Beatles perdura até os dias de hoje. Mas a pergunta que não quer deixar calar é: Deus matou Lennon e acabou com os Beatles? A Bíblia afirma que todo pecado será perdoado ao Filho do Homem, menos o pecado contra o Espírito Santo. Pelo que sabemos, Lennon citou Jesus e o cristianismo, que é uma religião, e religião alguma salva. Se Deus fosse esse assassino que tanto falam, por que não mata os pastores adúlteros, promíscuos, ladrões, assassinos, macumbeiros, mentirosos, e todo tipo de gente perversa e sem amor ao próximo, e sem falar nos líderes gananciosos, cheios de todo tipo de maldade, que enriquecem às custas de seus fantoches, nessas ratoeiras, que têm inchado cada dia que passa, do qual eles chamam de casa de Deus. Essas são igrejas laodiceias, e Jesus está do lado de fora, muito longe deles e desses lugares, porque Deus não faz confusão, e sim é de paz. Claro que faz justiça, mas não é como os homens imaginam. Que matou Lennon foi o fanatismo de um louco. Por que ele foi o primeiro a morrer? Só Deus sabe. Isso não diz que foi Deus, ou o diabo. Deus ama todas as almas, e espera que se arrependam o quanto antes. Se Deus não matou o querubim ungido, que foi expulso do céu,
conhecido como diabo e tantos outros nomes, mataria um ser humano, tão frágil e carente de salvação como nós, sem antes lhe dar a chance de arrependimento. E quem garante que John não alcançou a salvação? Está em templo, todos os dias, não garante nada. Credencial não garante entrada no céu. Anos de ministério, não quer dizer nada. Parem e pensem. Desinfetem a mente da religião e do lixo de gurus, descendentes dos filhos de Caim. Parem de se Maria vai com as outras. E aprendam o evangelho simples e verdadeiro, escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João, e comparem a forma como Jesus agiu com todos, e a procedência desses fariseus da atualidade, e nunca mais serão enganados, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Primeira carta a Timóteo 2 versículo 5. E outra, Deus não tem revólver. Que Deus é esse, que representa o evangelho dos homens malditos? Deus não é o diabo, mas esses transformam na mente dos incautos a imagem de um Deus demônio. Deus é Deus, e não é como o homem. Por hoje é só, pessoal. Até mais, e fiquem com o verdadeiro Deus.